Olá, boa noite. Este é o Jornal da Justiça desta quarta-feira, 1º de abril. Ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo suspende veiculação de campanha contra medidas de distanciamento social. Este é um dos destaques da edição de hoje. Você vai ver também. No Dia da Mentira, o Conselho Nacional de Justiça faz uma campanha nas redes sociais contra as fake news. É crime tanto para quem produz quanto para quem compartilha. Pegando essa notícia falsa que foi divulgada pela internet, a gente tem que ver em que tipo de crime que a gente vai enquadrar essa conduta. Morre o professor de Direito e deputado federal Luiz Flávio Gomes. A Justiça Militar completa 212 anos de história. 1º de abril, Dia da Mentira. Um dia para a gente refletir sobre fake news. Sobretudo nessa época de pandemia de coronavírus. Notícia falsa pode prejudicar uma pessoa, uma empresa, a sociedade. E é crime tanto de quem produz quanto de quem compartilha. Olha aí a notícia que correu nas redes sociais. O primo do porteiro de um prédio morreu ao trocar o pneu do caminhão que estourou. Mas divulgaram um atestado de óbito como se ele tivesse morrido do Covid-19. Pura mentira. Nessa época de pandemia, nunca tivemos tanto acesso à informação. E aí vem uma enxurrada de fake news. Quer ver algumas? É mentira que a Ceasa de Minas Gerais vive um desabastecimento por causa do coronavírus. São falsas também as fotos que mostram o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, sendo agredido. Os vídeos com donos de grandes redes de supermercados pedindo o fim do isolamento social também são falsos. Fake news pode ser uma notícia verdadeira, propagada num contexto equivocado, num contexto errado. Pode ser uma notícia verdadeira, propagada num contexto correto, porém em associação a uma época equivocada. O resgate de uma notícia antiga como se fosse algo recente, por exemplo. E pode ser naturalmente a informação ou a notícia que é propagada contendo erros em toda a sua essência e natureza, contextualmente ou em termos de conteúdo. Na lei não existe um crime específico para fake news, mas a notícia falsa pode ser enquadrada em vários pontos da legislação. Por exemplo, nós temos delitos contra o consumidor, não é? Delitos de concorrência desleal, delitos de crimes contra a honra, crimes eleitorais e crimes diversos. Então, chegando essa notícia falsa que foi divulgada pela internet, a gente tem que ver em que tipo de crime que a gente vai enquadrar essa conduta. Outro tipo de fake news, de conduta relacionada a fake news que também pode repercutir em aspectos penais, em criminalização, é a propagação de falso alarme, com o objetivo de causar terror na sociedade, pânico na sociedade, que aliás é algo bem oportuno para o momento que nós vivemos. Muitos órgãos e empresas aumentaram a vigilância. O Ministério da Saúde criou um canal no WhatsApp para informações virais que são checadas pelas áreas técnicas. O número é 61 99289 4640. Nas redes sociais, o Ministério da Justiça alerta para fake news como esta, de um cadastramento do governo federal para as pessoas receberem o Auxílio Cidadão de R$ 200. Hoje, no Twitter, o Conselho Nacional de Justiça criou a hashtag Fake News Não, para ajudar a conscientizar sobre a importância da disseminação de notícias verdadeiras. Você recebe uma notícia que parece um furo de reportagem e logo quer compartilhar. Calma nessa hora. A primeira coisa é ler toda a notícia. Veja se há erros de português. Fontes sérias não costumam fazer isso. Cheque a informação com a fonte, de onde ela veio, se é verdadeira. Também procure a notícia nos principais veículos de comunicação. Se não tiver lá, desconfie. Hashtag Fake News Não. O Conselho Nacional de Justiça aprovou recomendações para julgamento de ações de recuperação judicial em decorrência dos impactos econômicos do Covid-19. O CNJ estipulou que magistrados devem priorizar a análise de levantamento de valores, suspender assembleias presenciais e ter cautela especial na aplicação de medidas de urgência em todos os processos de recuperação judicial.
O CNJ orienta ainda a prorrogação dos prazos de suspensão de execuções para devedores. O objetivo é que a empresa possa se reorganizar financeiramente sem o risco de uma penhora que prejudique a atividade empresarial. Também há indicação para que os tribunais autorizem todas as empresas que já estejam em fase de cumprimento do plano de recuperação a mudar as ações, desde que comprovem que tiveram suas atividades afetadas pela crise da pandemia causada pela Covid-19. O ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, proibiu campanhas contra medidas de isolamento social ou que minimizem a pandemia do novo coronavírus. A gente conversa sobre essa decisão com a nossa consultora jurídica, Karina Zucolotto. Boa noite, Karina. Olá, William. Boa noite para você. Boa noite a todos que nos assistem. Exatamente, o ministro Luiz Roberto Barroso pautou a sua decisão em vários princípios da Constituição, mas principalmente no direito à vida e no direito à saúde. E, nesse sentido, ele acabou proibindo, vedando a contratação, a circulação e a produção por qualquer meio de campanha publicitária que, de uma certa forma, sugira à população que ela deve retomar as suas atividades normais e ainda que minimize a gravidade da pandemia do coronavírus. Determinou também, nessa mesma decisão, que seja sustada a contratação de qualquer tipo de campanha publicitária que tenha esse viés e esse propósito. As duas ações foram propostas aqui no Supremo Tribunal Federal e uma delas foi proposta pelo partido Rede Sustentabilidade contra o anúncio de uma contratação de uma campanha publicitária O Brasil Não Pode Parar, que já teria sido, inclusive, veiculado no Instagram do próprio governo federal. Segundo o partido Rede Sustentabilidade, essa campanha publicitária, ela promove uma informação falsa, porque sugere à população que não existe um risco grave e real da propagação da Covid-19 e ainda que desinforma e incita a população a adotar comportamentos completamente diferentes do que vem sendo determinado por toda a comunidade científica. O ministro Luiz Roberto Barroso, na sua decisão, ele começa falando da informação unânime dessa comunidade científica no sentido de que, em caso de pandemia, é preciso tomar as precauções de forma extrema para evitar essa disseminação, como, por exemplo, fechamento de escolas e comércio, evitar aglomeração de pessoas, evitar promover, na verdade, o distanciamento social. Ele lembra ainda que, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, Ministério da Saúde aqui no Brasil, Conselho Federal de Medicina, Sociedade Brasileira de Infectologia, essas medidas todas de distanciamento social e redução da circulação de pessoas são medidas que não podem ser flexibilizadas, principalmente em países em desenvolvimento. E ele lembra, por fim, que, de acordo com o artigo 37 da Constituição Federal, que pauta os princípios que devem reger a administração pública, toda campanha publicitária, ela deve ter por objetivo informar, educar e orientar socialmente. E que, de acordo com essa campanha, o Brasil Não Pode Parar, os propósitos dela seriam absolutamente contrários ao interesse público, que, nesse caso, consiste em salvar vidas, proteger a saúde e preservar a ordem e também o sistema de saúde em pleno funcionamento. O ministro entendeu que estavam presentes, portanto, os requisitos para a concessão da medida liminar, dano irreparável ou de difícil reparação. A decisão deve ser cumprida imediatamente e foi determinada a intimação das autoridades envolvidas e também de canais das redes sociais para que não sejam divulgadas essas informações. Determinou a intimação, por exemplo, do Google, Facebook, Twitter, WhatsApp, Telegram e outras redes sociais. Essa foi a decisão do ministro proferida ontem, William. É com você. Obrigado, Karina. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, manteve uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que condenou o município de Itatiaia a realizar obras para garantir o direito à acessibilidade das pessoas com deficiência física e com mobilidade reduzida. A ação foi proposta pelo Ministério Público do Estado, visando a adaptação dos espaços públicos a esse grupo.
E o projeto STF Educa abriu inscrições para 5 cursos à distância. Esse segundo ciclo do projeto traz como novidade a inclusão de 2 cursos: reflexões sobre a lei de improbidade administrativa e imunidades e isenções tributárias na Constituição e no STF. Também estão disponíveis os cursos Introdução ao Direito Constitucional e ao Controle de Constitucionalidade, Atualização Gramatical e Quando Nasce um Pai, orientações básicas sobre paternidade responsável. Os cursos são gratuitos e abertos para toda a sociedade pela plataforma cnj.jus.br/EAD-CNJ. O interessado pode se inscrever em quantos cursos desejar e começar as aulas logo em seguida. O novo ciclo começa depois do sucesso do primeiro, que somou quase 9.500 inscrições. O STF Educa é uma parceria entre o Supremo Tribunal Federal e o Conselho Nacional de Justiça. Trabalhadores que têm processos na Justiça do Trabalho podem ficar tranquilos. Mesmo com a ordem de confinamento, a Justiça mantém um sistema de teletrabalho. Os processos caminham como devem e os juízes redobram esforços para que a justiça seja feita, como nos conta Carolina de Jesus Nunes, juíza da Vara de Trabalho de Valparaíso de Goiás. Neste momento de pandemia, em que o distanciamento social se faz necessário pela segurança e saúde de todos, nós, juízes e servidores da Justiça do Trabalho, seguimos imbuídos em prestar efetivamente a jurisdição. Postergamos os atos presenciais do processo, aquele que nos permite acolhimento, olho no olho, aperto de mão, abraço, e que tanto nos fazem falta. Contudo, continuamos trabalhando incansavelmente para pacificarmos as demandas e tornar efetivo o processo. Neste momento, soluções criativas e com a participação de todos são um caminho a trilhar. Estamos aqui a postos e à disposição como sempre. Tudo passará. Com certeza, sairemos mais fortes. E 6 partidos de oposição protocolaram notícia-crime contra o presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal. Os crimes seriam perigo para a vida e a saúde de outrem, infração de medida sanitária preventiva, prevaricação e incitação ao crime. Os partidos pedem que os autos sejam encaminhados à Procuradoria-Geral da República para que Bolsonaro seja acusado e processado. O relator do pedido é o ministro Marco Aurélio. E no próximo bloco, morre o professor de Direito e deputado federal pelo PSB de São Paulo, Luiz Flávio Gomes. Justiça é tratar todas as situações de formas iguais. Não olhar para nenhuma classe social, nem raça. Morreu na madrugada de hoje o professor de Direito e deputado federal pelo PSB de São Paulo, Luiz Flávio Gomes. Ele tinha 62 anos e estava em um tratamento contra um câncer. O jurista Luiz Flávio Gomes era doutor em Direito Penal. Foi professor em vários cursos de pós-graduação. Foi ele quem criou, em 2003, a primeira rede de ensino telepresencial da América Latina. Os cursos eram transmitidos para cerca de 220 cidades do Brasil. Na TV Justiça, Luiz Flávio Gomes participou de várias edições do programa Saber Direito. Deputado federal pelo Partido Socialista Brasileiro, eleito em 2018, ele estava afastado da Câmara desde setembro do ano passado para tratar de uma leucemia aguda. Luiz Flávio Gomes também foi policial civil, delegado, promotor de justiça e juiz de direito em São Paulo. Foi uma das principais vozes do que se chama garantirismo penal. Autoridades do mundo jurídico e políticos lamentaram a morte do colega. No Twitter, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, destacou que LFG abriu as portas para milhares de alunos e mudou para sempre o direito brasileiro. O Jornal da Justiça conta um pouco da história da Justiça Militar, que hoje completa 212 anos. A Justiça Militar da União é a mais antiga do Brasil e completa hoje, 1º de abril, 212 anos de história. Durante todos esses anos, trabalha para assegurar a hierarquia e a disciplina dentro das Forças Armadas.
julgando os crimes previstos no Código Penal Militar. A JMU é formada por 2 instâncias. A primeira é composta por 19 auditorias, distribuídas pelo território nacional, com um total de 38 juízes federais e mais um juiz corregedor auxiliar. O Superior Tribunal Militar, instância superior da JMU, é composto por 15 ministros, sendo 10 oficiais da ativa do posto mais elevado da carreira militar e 5 civis de notório conhecimento jurídico. Uma instituição importante para o Brasil e para todos os brasileiros. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, defende a inconstitucionalidade de lei que proíbe o uso de máscaras em manifestações públicas no Rio de Janeiro. A Lei Carioca 6.528, de 2003, que regulamenta o artigo 23 da Constituição do Estado, prevê a proibição do uso de máscara ou qualquer outra forma de ocultar o rosto do cidadão com o propósito de impedir a identificação. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, defende no Supremo Tribunal Federal a inconstitucionalidade da lei. Segundo o texto, a restrição do uso de máscaras é permitida somente no contexto de prática de atos de violência e condutas ilícitas, e não cabe a utilização de máscaras contra doenças contagiosas. Superior Tribunal de Justiça nega pedido do município de Itatiaia, no Rio de Janeiro, para continuar licitação de serviços de limpeza urbana. A licitação está suspensa por liminar da Justiça do Estado. A empresa de limpeza urbana vencedora da licitação foi inabilitada pelo pregoeiro com base em parecer da Procuradoria-Geral do município, mas depois foi aprovada pelo prefeito. A empresa, que ficou em segundo lugar na disputa, impetrou o mandado de segurança contra o diretor de licitações, o município de Itatiaia e o prefeito. O juízo de primeiro grau, em decisão liminar, suspendeu o pregão e proibiu o poder público de firmar contrato com a vencedora. O município recorreu ao STJ, alegando que a decisão inviabiliza a prestação de serviços de manutenção e limpeza de locais públicos. Porém, o presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, explicou que em casos de emergência ou calamidade, como que vivemos atualmente com o novo coronavírus, é possível fazer a contratação de serviços básicos municipais de forma subsidiária ao pregão. Os contratos emergenciais possuem 180 dias para serem concluídos. É quando o Estado vai ao mercado e seleciona um terceiro para prestar aquele serviço naquela data. O contrato pode ser subsidiário ao pregão. Quando? Quando há uma cláusula específica que aquele contrato será findado após a conclusão de um processo administrativo licitatório normal. E aí é onde é respeitado o devido processo legal, a livre concorrência, a isonomia, entre outros. O ministro ressaltou ainda que avaliar se a suspensão da licitação determinada pela Justiça do Rio de Janeiro foi certa ou errada do ponto de vista jurídico, exigiria a análise das provas, o que é incabível na via suspensiva. A seguir, a atualização dos casos de Covid-19 no Brasil. E agora, no intervalo do jornal, você vai ver mais um episódio da série Aqui Tem Justiça. A Justiça Eleitoral aposta nas ações sociais para melhorar a vida de quem precisa. Em instantes. Justiça é as pessoas que fazem as coisas erradas pagarem. E há pouco o Ministério da Saúde atualizou o número de casos do novo coronavírus no Brasil. Vamos conversar ao vivo com o repórter Leandro de Souza, que traz essa e outras informações para a gente. Oi, Leandro. Boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos que nos assistem. De acordo com o último boletim epidemiológico divulgado agora há pouquinho pelo Ministério da Saúde, foram confirmados 6.836 casos de Covid-19 no Brasil. Em relação às últimas 24 horas, o aumento de casos foi de 1.119. 241 pessoas morreram em razão de complicações com a Covid-19 no país. A taxa de letalidade, de acordo com o Ministério da Saúde, atualmente é de 3,5%, ou seja, o número de pessoas que morreu em relação ao número de pessoas contaminadas oficialmente. 62% dos casos estão concentrados nos estados da região sudeste.
mais de 4.200 casos estão lá naquela região, sendo que São Paulo concentra o maior número, com mais de 2.891 casos, sendo que 164 pessoas morreram em função da doença lá no estado de São Paulo. Os estados que mais preocupam, segundo o ministro Luiz Henrique Mandetta, que falou agora há pouco, aliás, ele está falando neste momento, numa entrevista coletiva lá no Palácio do Planalto, são os estados de São Paulo, basicamente a cidade de São Paulo, os estados do Rio de Janeiro e a cidade do Rio de Janeiro, Brasília, no Distrito Federal, e o Ceará como um todo, principalmente o município, a capital, a cidade de Fortaleza. O ministro Luiz Henrique Mandetta, durante essa coletiva de imprensa que ele falou, admitiu que a partir do dia 20 deste mês pode sim estar havendo falta de UTIs, de equipamentos e insumos para atender a população que buscar atendimento junto às unidades de saúde. E segundo o ministro, isso pode acontecer ou deve acontecer em razão da dificuldade que o Brasil tem de encontrar medicamentos e insumos dos países fornecedores em função da corrida internacional atrás desses medicamentos. Por isso, o ministro recomendou o isolamento social para evitar o agravamento da doença. Segundo o ministro, se não tivesse ocorrido o contingenciamento das pessoas nas últimas 2 semanas, provavelmente o Brasil já estaria vivendo um crescimento acelerado do número de casos. Mas, segundo o ministro, isso sim deve acontecer a partir desta semana. Quem também participou dessa entrevista coletiva lá no Palácio do Planalto foi a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e, segundo ela, por enquanto, não há registro de desabastecimento em nenhuma cidade brasileira. O ministro Ernesto Araújo, das Relações Exteriores, que também estava nessa entrevista coletiva, disse que ainda faltam ser repatriados mais de 5.800 brasileiros que estão fora do Brasil. Até agora, o governo brasileiro já conseguiu trazer para o território nacional mais de 10 mil pessoas. O país que concentra o maior número de brasileiros ainda a retornarem para o país é Portugal, com 1.600 pessoas. Segundo o ministro Luiz Henrique Mandetta da Saúde, hoje foram distribuídos para os estados do Nordeste 500 testes rápidos para identificar a presença da Covid-19. Mas o ministro fez um alerta. Há um grau de incerteza quando o resultado desse teste for negativo. Por isso, eles pedem às pessoas, quando o resultado for negativo, que prestem atenção em relação aos sintomas da doença, William. Obrigado por trazer essas informações para a gente, Leandro. E o governo federal anunciou hoje cerca de 200 bilhões de reais em medidas para enfrentar os efeitos da crise provocada pelo novo coronavírus. A expectativa do governo é que 54 milhões de pessoas, principalmente trabalhadores informais de baixa renda, recebam o benefício emergencial de R$ 600 por 3 meses, que pode chegar a R$ 1.200 no caso de mães, chefes de família. O Tesouro Nacional vai custear a despesa estimada em 98 bilhões de reais. O governo federal também vai transferir 16 bilhões para fundos de participação dos estados e municípios. De acordo com o ministro da Economia, Paulo Guedes, as outras medidas são para ajudar empresas na manutenção dos empregos. São 51 bilhões de reais para a complementação salarial, em caso de redução de salário e de jornada de trabalho de funcionários, e 40 bilhões de reais de crédito para financiamento da folha de pagamento. Os recursos liberados pela União representam aproximadamente 2,6% do Produto Interno Bruto brasileiro, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país. A Advocacia Geral da União confirmou no Tribunal Regional Federal da 2ª Região a validade de um decreto editado pelo presidente da República que classificou igrejas, templos religiosos e casas lotéricas como serviços essenciais durante a pandemia do novo coronavírus. Para a AGU, o fechamento das casas lotéricas limitaria o acesso de milhares de brasileiros a serviços bancários, inclusive ao recebimento de benefícios sociais disponibilizados pelo Estado. A AGU defendeu ainda a busca pelo amparo religioso e a separação dos poderes. O combate ao novo coronavírus continua sendo o foco dos tribunais de justiça em todo o país. Em São Paulo, um plano de contingenciamento está sendo elaborado. Mais detalhes com a repórter Fernanda Porto. O plano de contingenciamento está sendo feito pela presidência do Tribunal de Justiça de São Paulo. A ideia é buscar medidas para evitar problemas no funcionamento do Judiciário do Estado em razão da contenção ao novo coronavírus. Quem tiver sugestões, principalmente para a economia de recursos, pode entrar em contato com o tribunal e participar da elaboração do documento.
No Rio Grande do Sul, a Justiça proibiu que empresas de telefonia cortem o fornecimento de internet para celulares pós-pago por falta de pagamento nessa época de pandemia. A decisão é em caráter liminar e, em caso de descumprimento, a empresa pode ser multada em R$10 mil por dia. Já o Ministério Público Federal pediu em caráter colaborativo que operadoras de saúde analisem a aderência de testes de diagnóstico da Covid-19. O MPF quer monitorar a regularidade dos exames na rede privada e identificar possíveis obstáculos. O prazo para a resposta é de até 10 dias. E o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, manifestou entendimento ao STF de que é favorável ao pedido feito pelo Estado do Acre para usar recursos destinados a queimadas em ações para combate ao coronavírus. Ao todo, são mais de R$32 milhões recebidos da Petrobras em razão de acordos com entidades internacionais para preservação ao meio ambiente. O Ministério Público de São Paulo instaurou um inquérito para apurar ações do governo do estado nos hospitais Santa Maggiore, que registraram ao menos 79 mortes por Covid-19. Esta é a segunda investigação aberta sobre o caso. Esta semana, o Ministério Público já tinha instaurado inquérito para apurar subnotificações de mortes no hospital. No Amapá, Ministério Público e Defensoria Pública recomendam a manutenção do isolamento social para conter o avanço do coronavírus. Membros dos Ministérios Públicos e Defensorias reforçaram em nota pública o total apoio às medidas de isolamento social adotadas pelo estado do Amapá e pelos municípios na tentativa de combater a disseminação do novo coronavírus. Na nota, o grupo deixa claro que não concorda com a manifestação de algumas autoridades públicas que estão relativizando a gravidade do momento. No Amapá, o governo estadual declarou estado de calamidade pública e restringiu a circulação de pessoas e o funcionamento do comércio em todo o estado. As atividades por lá só serão retomadas quando for comprovada a segurança por meio de evidências científicas. O juiz Elton Pupo Nogueira, da 2ª Vara da Fazenda Pública de Belo Horizonte, autorizou o governo do estado de Minas Gerais a sacar R$500 milhões dos valores bloqueados nas contas da Vale. O dinheiro deve ser usado para medidas de saúde da população, incluindo o controle da pandemia e tratamento de pacientes infectados pelo novo coronavírus. A decisão está nos autos do processo que apura a extensão dos danos causados pelo rompimento da barragem de rejeitos da mineradora em Brumadinho em janeiro do ano passado. O pedido foi feito pela Advocacia Geral do Estado, Ministério Público e pela Defensoria Pública. O Jornal da Justiça de hoje fica por aqui. E não se esqueça, mande seu recado ou sugestão de reportagem para o nosso WhatsApp, 61 99260 6116. Uma ótima noite para você, até amanhã.